Vamos lá. Então, depois dos meus perrengues aqui com celular, iluminação, som, tal, eu acho que finalmente eu vou conseguir gravar. Depois eu conto para vocês. Mas eu recebi uma pergunta hoje de uma pessoa que está se preparando para ir para o Caminho de Santiago, fazer o Caminho de Santiago. E ela me fez uma pergunta relacionada à finalização do Caminho de Santiago. Se depois que ela chegar a Santiago de Compostela, se ela deveria continuar e ir até Finisterre, né? O Finisterre, que é seria a etapa final, né? É o fim do mundo, é considerado o fim do mundo, porque é realmente o fim do caminho quando o Caminho de Santiago chega, né, você chega no fim da Espanha, no litoral, então você encontra o mar, tá? Que antigamente era chamado de Mar Tenebroso. Bom, sobre isso, eu não tenho uma opinião assim formada do que você, até onde você deve ir, o que você deve fazer no caminho, mas a minha opinião é que se você está indo fazer uma peregrinação espiritual, uma experiência mística, né, você deveria deixar o caminho te conduzir. Então, no lugar de você ficar preocupado, fazendo planejamento, fazendo etapas, quantos quilômetros você vai andar por dia, quanto você vai conseguir andar por dia, preocupado com essa questão do tempo, né? Se eu vou conseguir chegar ou não até Santiago de Compostela, eu acho que você devia parar e pensar mais em se preparar internamente, se preparar espiritualmente, né, para fazer a sua peregrinação e deixar o caminho te conduzir, o caminho de Santiago te conduzir. Tá? Porque aí sim você vai fazer uma peregrinação, aí sim você vai fazer o caminho de Santiago de verdade. Tá? Que é esse você deixar as coisas acontecerem. Né? Porque você tem um monte de incertezas ao longo do caminho. Você não sabe, primeiro, se você vai conseguir chegar a Santiago de Compostela. Né? Você está ali a caminho. Então você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, você não sabe se você vai, sei lá, escorregar, tomar um tombo, se vai chover e você vai ficar gripado e não vai querer mais ir. O que vai acontecer que talvez te impeça de continuar, né? De repente, no meio do caminho, como eu vi, várias pessoas, já vi, né? Que chegam em determinada etapa e psicologicamente, emocionalmente não suportam mais. Tem gente que se machuca, que se lesiona, né? Então não consegue continuar, não consegue ir dali para frente. Tudo pode acontecer. Né? Se você está também caminhando, né, mecanicamente, ou seja, você está caminhando para chegar, né, seu objetivo é chegar, né, eu quero chegar lá em Santiago. Aí você está caminhando mecanicamente, fazendo tantos quilômetros por dia, tudo planejado, tudo certinho. Você corre o risco também de não deixar as coisas acontecerem. Está tão programado, está tão formatado, né? E você vai entrar numa mecanicidade, né? Você vai estar fazendo aquilo dali como um esporte, como se faz um trekking. Né? E o Caminho de Santiago não é trekking, o Caminho de Santiago não é para, né? Quer dizer, não precisa ser só um trekking. Você pode fazer também por esporte, obviamente. Ah, não tenho nada de espiritualidade, não estou aqui para espiritualidade, só quero andar 800 quilômetros. Bom, se for só para andar 800 quilômetros, você pode andar 800 quilômetros em qualquer lugar. Né? Mas, claro, que aí você vai falar, ah, não, tem a parte histórica, tem a parte cultural, você está na Espanha, né, e tudo isso. Mas para quem está indo fazer como uma peregrinação, como uma experiência espiritual, de mudança de vida, né, eu recomendo você deixar o caminho te conduzir. O que eu quero dizer com isso? Você deixar fluir, você deixar as coisas acontecerem. Então a minha experiência com isso, né, é que você tem que aprender a se esvaziar. Tá? Um pouco de planejamento, óbvio, é bom para você se preparar, é bom para você conhecer, né, as etapas do caminho. Agora chega lá, deixa isso tudo para lá, esquece isso, sabe? Se solta e deixa as coisas acontecerem, deixa o caminho acontecer. Então você vai encontrar situações que são bacanas, situações que não são bacanas, situações que você vai ter dificuldade de viver.
Você vai encontrar com pessoas maravilhosas, né, que estão na mesma busca espiritual ali que você. Você também vai encontrar com pessoas que não tem nada a ver. Tá? Tudo vai acontecer durante o caminho. Então, se você vai fazer o caminho de Santiago, né, nessa proposta de você estar vazio, sabe, deixando o caminho te conduzir, as experiências certas para você, aquelas coisas que você está ali precisando, né, absorver, aprender, isso vai acontecer no caminho e você vai ter assim um aprendizado maravilhoso. E sem essa preocupação de que eu tenho que chegar. Porque se você tiver essa preocupação de que eu tenho que chegar, essa pressão em cima de você, né, você já está ali, claro, sofrendo uma pressão, fazendo uma pressão em si mesmo, que você tem que chegar, eu tenho que conseguir, né, chegar lá. E isso acaba virando também uma questão de honra, enfim, coisas desse tipo. Então, não é uma competição, não deveria ser uma competição. O Caminho de Santiago não deveria ser uma competição, deveria ser uma experiência de vida. Tá? E essa experiência de vida é estar ali, estar no caminho, fazendo o caminho, caminhando todo dia. Quanto que eu devo caminhar todo dia? Né? Pode ser uma outra pergunta. Quanto você consegue, quanto você acha que deveria caminhar. As condições também climáticas, né, vão te dizer também, vão te proporcionar. De repente você está caminhando um dia que você se programou para caminhar 20 quilômetros, você vai caminhar 10, cai uma tempestade, você fala, não dá para continuar. E tem que parar também. Então tudo isso é relativo, sabe? Eu fiz o caminho sem planejar as etapas e dias, aonde que eu ia ficar. Né? Vi pessoas muito preocupadas com isso. Assisti cenas chocantes, diria chocantes. Por exemplo, teve uma pessoa que praticamente perdeu o calcanhar. Né? Porque foi machucando o pé dela e ela praticamente perdeu o calcanhar de ferir. Né? O calcanhar ficou tão ferido que saiu um pedaço aqui de trás. Aqui. E eu tinha chegado no albergue e esse cara, ele mostrava aquilo para as pessoas assim, com um sorriso no rosto, achando aquilo maravilhoso. Olha o que aconteceu com o meu pé, olha. Né? É claro que devia ser uma dor incrível para ele, mas era como se aquilo fosse um prêmio, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu não quis nem olhar, chegou uma hora que eu não queria nem olhar mais, porque eu achei aquilo bizarro, né? Uma bizarrice. Mas é o tipo de coisa que as pessoas fazem. Né? Então, claro que ali ele tinha ganhos com aquilo dali também. Né? Ele estava tendo ganhos secundários. Né? O próprio ego dele, né? se vangloriando. Olha como eu estou sofrendo aqui. Né? Olha o que aconteceu comigo. E aí depois eu vi esse cara, claro, ele não poderia mais caminhar, mas ele queria chegar, ele tinha essa coisa de que, né, apesar do sofrimento, ele tinha que chegar. E aí ele arrumou uma bicicleta e começou a pedalar. Aí depois eu não o vi mais. Mas é o tipo de coisa que, claro, você vai falar, é superação pessoal, a pessoa vai se superar, tal, e todo esse tipo de coisa que o ser humano faz muito mais por ego, né, do que por experiência mística, porque eu não vejo nenhuma experiência mística em você ralar o pé, fazer bolha, sofrer. Né? Eu acho que isso, inclusive, tira, né, a sua capacidade de perceber, né, de você estar numa frequência mais sutil para que você possa perceber a energia dos lugares, os acontecimentos, sabe? Isso que eu estou falando, tentando transmitir, né? De você sentir o caminho, deixar fluir e sentir o que você deve fazer naturalmente. Então, por exemplo, eu tive dias no caminho que eu andei mais ou menos 10 quilômetros. Andei 10 quilômetros e tive que parar. Né? E parei, e tudo bem, foi ótimo parar. Né? Tive experiências do tipo assim, hoje eu vou ficar por aqui, porque aqui é um lugar bonito, e realmente estava num lugar muito bonito. E de repente,
eu queria ter ido em um lugar, né, numa determinada igreja, e eu falei, não, eu vou amanhã lá na igreja. Aí recebi tipo 3 recados, né? E 2 foram do dono do albergue que eu tava, que eu fiquei. Que ele falou assim, não, vai lá, hoje eu te empresto minha bicicleta, é aqui pertinho, tá 2 quilômetros daqui, vai lá, visita a igreja e tal. Falei, não, deixa amanhã eu vou lá, passo o dia lá se eu quiser e tal, tá. Aí o dia seguinte eu acordei, fui lá nessa igreja que eu queria visitar, é uma igreja templária, e tinha um cartaz na porta dizendo que a igreja só ia abrir tal hora. Aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui sentado esperando, né? Aí daqui a pouco aparece um outro peregrino e falou, você viu o cartaz lá na porta da igreja? Eu falei, vi, estou esperando abrir. Aí ele, não vai abrir, você não leu? Entrou de férias ontem aqui a pessoa que toma conta da igreja e só vai voltar daqui a um mês. E aí, é claro, meu mundo meio que desabou ali, né? Eu tinha programado todo dia de ficar ali, naquele lugar, naquele santuário, naquele lugar sagrado, né, pegando a energia da igreja, e queria entrar lá, e tinha construído toda uma fantasia, né? E isso foi um golpe, assim, daqueles que, uau! Né? E a partir daí, eu me toquei. Eu falei, uau, esse caminho aqui não é brincadeira, né? Você tem que prestar atenção realmente nos sinais, né? No que está acontecendo, o que está sendo indicado para você não perder seu tempo em fantasia achando que a coisa é como você quer, né? Então a coisa não é como você quer. Tá? Você pode planejar tudo certinho e dar certo e chegar lá? Tá bom, se funcionar para você, beleza. Mas você pode correr o risco de perder a espontaneidade do caminho. Tá? Então você vai viver muitas experiências no caminho de Santiago, né? E você tem que estar ali aberto, preparado para absorver essas experiências e aprender com elas, né? Aprender da forma que as experiências chegam e tentar ver o que aquilo está te dizendo, o que aquilo quer te dizer, né? Por exemplo, eu tive também um dia que eu tinha chegado num lugar que eu senti que não era muito bem aquele lugar ali para ficar ali. Mas como eu tinha conhecido uma pessoa, um italiano, nós ficamos amigos, e aí ele falou, não, eu vou ficar nesse abrigo aqui, que era um abrigo, um albergue, um desses albergues que você tem no caminho que eles não cobram, funciona por doação, né? Então você dá uma doação, o valor que você puder, e você pode passar a noite ali naquele albergue. E eu tinha sentido que não era para ficar ali, né? Na verdade, eu queria ir para outro lugar e tal, mas como meu amigo italiano resolveu ficar ali, eu falei, eu vou ficar aqui também, né? Tava uma noite fria, meio chuvosa, e eu tive uma experiência horrorosa nesse lugar, tá? Realmente tinha uma energia negativa, enfim, as pessoas estavam ali meio tensas, meio aborrecidas, e eu vivi uma situação um pouco dura para mim, porque uma das pessoas que eu já tinha conhecido pelo caminho, já tinha visto pelo caminho várias vezes, um senhor, um espanhol, né, que era um peregrino, que eu passei a chamar de peregrinos profissionais, porque são pessoas que ficam caminhando, né, andando pelo caminho de Santiago, assim, passam a vida fazendo isso, né? Então eles andam ali, são andarilhos mesmo, são andarilhos do caminho. São pessoas que estão lá já, né, andando por ali, às vezes trabalham no lugar, para um pouco, vai, caminha, volta. Você vai encontrar pessoas assim também no caminho de Santiago. Então elas vivem o caminho, e a maioria que eu encontrei desse tipo de gente é gente boa, gente muito boa, né? Claro, tem lá os problemas deles, mas são gente boa. E esse senhor, nessa noite, ele tinha tomado um pouco mais de vinho, estava meio, né, de porre, de pileque. E aí as pessoas do abrigo, inclusive a pessoa que cuidava do albergue, né, não deixou esse peregrino entrar. As coisas dele já estavam lá, né, ele já tinha fechado a porta, e o cara ficava bêbado, esmurrando a porta do albergue, e ninguém teve a capacidade, né? Não, então peraí, vamos abrir a porta, receber esse cara, né? E ficou ainda um outro grupo falando, não abre e tal. Enfim, foi uma confusão danada, chamaram a polícia,
a polícia foi lá, prendeu o ruaceiro, que nada mais era do que um senhorzinho, né, que tinha tomado um pouco mais de vinho, e eu fiquei muito revoltado essa noite, porque, óbvio, eu queria ir lá abrir a porta, até porque eu já conheci o velho, e não me deixaram, né? E depois foi todo mundo fazer lá, vamos fazer uma sopa aqui hoje e vamos rezar, né? Eu fiquei já naquela situação do tipo palhaçada, né? Por que que eu vou rezar por com um bando de hipócrita, né, que faz sopinha para ficar quentinho aqui, mas o peregrino que está lá, com um pobre coitado, um velho, uma noite fria e chuvosa, né, não pode abrir a porta para receber ele e falar, bom, tá bêbado, vamos fazer um café forte para ele, né? E aí sim, se o cara talvez ali arrumasse confusão, mas eu acho que não ia, era uma pessoa já de uma certa idade, né? Claro, com problemas, provavelmente com problemas com álcool, com alcoolismo, né? E esse tipo de preconceito que eu assisti também em outras cenas e outras situações, né, na Europa, de um modo geral, existe, tá? E você vai ver esse tipo de coisa também, né? Por quê? Porque você está ali lidando com todo tipo de gente, né? Você vai para o caminho de Santiago e você vai ver que você está lidando com todo tipo de gente. Tem gente do mundo inteiro, de todas as partes, de todas as culturas, gente que você vai conseguir interagir, você vai conseguir falar e vai conseguir conversar de boa. E vai ter gente também que é gente complicada, gente que está lá cheio de problemas, gente que está indo lá, inclusive, para tentar resolver os seus problemas, para, né, achar uma solução. Então você vai encontrar de tudo no caminho de Santiago. Todo tipo de ser humano, de gente vai estar lá, tá? E aí você está ali, você tem que estar aberto ali para saber lidar com essas situações, né? Principalmente com as pessoas, porque não acho que você vai fazer o caminho de Santiago sozinho, você não vai, a não ser que você vá no inverno. Mesmo assim você vai encontrar peregrinos no inverno, claro que é um número bem menor de peregrinos, e também com condições, né, com temperaturas muito frias. Eu já fiz uma parte do caminho no inverno também. Então é bem diferente de fazer, por exemplo, no verão, que é o auge, onde tem muitos peregrinos, então eu também não aconselho o verão. E a melhor época, na minha opinião, é a primavera. Até porque está tudo bonito, né? Está tudo florido. É muito bonito realmente. Você tem assim cenários, né? Muito bonitos. Então vale a pena, é uma época que eu acho que, sabe, que me encanta, assim, que toca mais o meu coração, porque você vai vendo, assim, é, lugares incríveis, sabe, com uma beleza paisagística, uma beleza natural que é fantástica, muitas flores, tudo está florido, o clima está ameno ainda, não está nem muito quente e também já não faz aquele frio do inverno. Então eu acho a primavera ideal para fazer o caminho de Santiago. E o inverno é frio, né? O inverno é muito frio, a maioria dos albergues de peregrino estão fechados. O próprio povo também tem uma outra forma, né? Parece que o inverno também muda o humor das pessoas. Então elas também ficam fechadas, já não te recebem muito bem. Tem toda uma situação no inverno que é mais complicado. E é claro, por isso você também tem pouca gente fazendo o caminho no inverno. É um pouco mais desafiador, né? E você tem que ir preparado para todas essas condições, na verdade, né? Então é um caminho que ele é mágico, não só pela energia do caminho, não só até porque, claro, a energia influencia, óbvio, né? Vai mexer com as pessoas. Mesmo aqueles que não estão indo para fazer o caminho como por espiritualidade, porque muita gente vai fazer só por esporte, não está nem aí para nada de espiritualidade. Mas aqueles que estão indo fazer uma busca espiritual acabam se beneficiando mais, eu acho, porque, né, se deixam levar pelo caminho e seguem os sinais, né, você acaba se enriquecendo mais com essas experiências, você está tendo uma consciência um pouco maior. Então, quanto mais você souber sobre o caminho, sobre a energia do caminho, os locais sagrados que você deve visitar, né, os lugares sagrados, os templos, as igrejas, a história desse lugar. Então tudo isso, é claro que isso
vai formar e vai abrir a sua consciência, né? Então, eu não perderia tanto tempo estudando planejamento e etapa, porque você não está no meio do mato, você está na Europa, você vai passar por várias vilas, vários lugarejos que estão a 10 quilômetros um do outro, 15 quilômetros no máximo, às vezes nem isso, às vezes 5 quilômetros você já está chegando em uma outra vila. O caminho francês, né, que é o caminho mais frequentado, mais percorrido, tem uma infraestrutura maravilhosa, você não precisa se preocupar muito com infraestrutura. Então eu não me preocuparia muito com essa parte, né, de planejamento. E você tem as setas amarelas, você pode esquecer mapinha, pode esquecer tudo isso. Vai seguindo as setas amarelas que você vai fazer um caminho maravilhoso, sabe? Só seguindo as setas. Você pode confiar tranquilamente nessas setas amarelas, tá? Então, eu aconselho você estudar mais a história do caminho, aprofundar mais nos aspectos místicos, né, esotéricos, conhecer realmente, né, toda essa parte cultural, histórica e espiritual que pode enriquecer a sua experiência e expandir a sua consciência. Né? Por exemplo, estudos dos símbolos, né? Os símbolos que estão nas igrejas, que estão pelo caminho afora, você vai ver muitos símbolos, né, talhados na pedra, que são coisas fantásticas. Sabe, essa parte histórica e essa parte cultural também, né, porque é cultural também, além de ser esotérico, hoje eu acho que as pessoas deveriam dar mais atenção a isso, para você ter mais esse conhecimento e fazer o caminho, e se enriquecer ainda mais no caminho, além das experiências humanas, tá, que vão acontecer, que você vai ter ao longo do caminho, né, conectando com as pessoas, sabe, conversando com gente de toda parte do mundo. Isso é muito enriquecedor, isso expande muito a consciência da gente, inclusive a consciência espiritual, e é um processo de autoconhecimento enorme. Né? Aonde entra o processo de autoconhecimento aí? É justamente quando a gente faz espelho com as outras pessoas, sabe? Eu estou vendo um comportamento do outro ali que eu estou aqui julgando, que eu estou criticando, né? E eu falo assim, bom, mas eu poderia ser eu nessa situação, né? Como o caso do velhinho lá, que eu estava vendo o velhinho bêbado, né? E eu pensava, gente, mas por que essa gente está, né, tá agindo dessa forma? Somos peregrinos, estamos todos aqui numa peregrinação, né? E até a ficha cair de que também somos humanos e as pessoas têm preconceito, demorou um pouco. E eu me vi um pouco no velho, primeiro que eu já tinha conversado com ele, eu já conhecia ele, já tinha encontrado ele em várias partes do caminho, e depois porque eu também me vi um pouco, falei, e se sou eu que amanhã chego bêbado em algum lugar porque tomei um pouco mais de vinho? Vão fazer o mesmo comigo? Sabe? Então aquilo dali não fazia muito sentido para mim, quando a coisa de repente era justamente abrir as portas e abraçar o sujeito, e pegar e falar, vamos tomar um banho, vamos tomar um café, né? Né? E não, o homem revoltado, claro, porque eu não conseguia entrar nem para pegar as coisas dele, e chamaram a polícia ainda, porque era um roceiro, ele foi levado, foi passar a noite na delegacia. Então foi uma cena assim, muito triste. E tive outras cenas também muito fortes, né, que conforme eu for lembrando posso ir contando nos vídeos aqui. E são experiências incríveis, são experiências de vida, são experiências humanas que vão mexer com você, e você aí também vai vendo, né, que é a questão do autoconhecimento, como você reage, né, qual é a sua reação, quais são os seus condicionamentos, o que está dentro de você que faz você reagir dessa maneira, de uma forma ou de outra. Por que uma pessoa te irrita? Né? Por que você gosta de alguém ao longo do caminho? O que você está realmente fazendo ali? Né? Então não é só a dificuldade da distância, sabe? Do tempo, né? Do tempo meteorológico, das etapas que você tem que cumprir. E por isso que eu falo, deixa o caminho te conduzir, deixa fluir.
né? Não faça o caminho de uma forma mecânica, porque você vai perder muita oportunidade, você vai perder muitas experiências. Então, às vezes, uma experiência pode até te afastar um pouquinho do caminho. Você conheceu alguém, ou tem algum lugar que você viu e você sentiu que você tem que ir lá naquele lugar, né? Ou tem que ficar um dia a mais ali, ou 2 dias. E eu aconselho, faça, siga seu coração, né? Se precisar depois, pega uma carona, pega um ônibus, adianta um dia ou 2, porque se o seu tempo de viagem, você tem um tempo, né, restrito. Mas espera aí, aquela experiência de você ter ficado ali num monastério ou numa igreja, vivendo aquela experiência que te tocou mais profundamente, é muito mais importante, sem dúvida, do que você caminhar, né, um dia a mais, um dia a menos. Então vale muito a pena, muito mais a pena, na minha opinião, você viver a experiência com a pessoa, com o lugar ou com a situação, e se tiver que adiantar por causa do seu tempo de retorno, né, por causa da sua passagem, da sua data marcada, pega um ônibus, né, passa aí 2, 3 dias andando de ônibus, sei lá, sabe? Vai ser muito mais enriquecedor para você, né, viver a experiência do que estar preocupado né, em fazer essa coisa do tipo, eu vou vencer, né, eu vou vencer este desafio, vou andar os 800 quilômetros. Tá? Essa é a minha opinião particular. Então, eu acho que eu já falei demais, né? E a gente vai batendo esse papo sobre o caminho aos poucos. E eu ia falar alguma coisa sobre alquimia, porque o caminho está cheio também né, de símbolos alquímicos, as igrejas góticas, enfim, isso é tudo muito, muito rico, né? Essa linguagem é muito rica no caminho. Mas vamos deixar para um outro vídeo, tá bom? Até a próxima.